Você fede a lixo, esposa diz ao marido Gary e pede divórcio. Anos depois ela o encontra e chora aos seus pés. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. As ruas estavam desertas e apenas a luz dos postes e da lua iluminava a rua. Pedro trabalhava como gari e saía recolhendo o lixo da cidade à noite. Ele gostava do seu trabalho, por alguns anos ele passou necessidade, mas conseguiu esse emprego. Depois de horas de trabalho, o homem finalmente poderia voltar para os braços de sua amada namorada. Não era nenhuma data especial, mas Pedro queria presentear sua namorada. Ele foi à floricultura mais próxima, comprou um buquê de flores e alguns chocolates para ela. Pela manhã ele chegou e a encontrou tomando café da manhã. Bom dia, amor, eu trouxe um presente para você, disse-lhe amavelmente. O que você trouxe? Perguntou Débora sem parecer surpresa. Trouxe bombons e flores, ele respondeu. Débora soltou um sorriso, mas Pedro sentiu que foi forçado da parte dela. Ele levou as flores e os chocolates e colocou na mesa, depois ele foi na direção dela e tentou abraçá-la, mas Débora se afastou. Pedro, você está fedendo. Pedro se afastou. Me desculpe, meu amor, vou tomar banho, ele disse. Ele tomou banho e logo após voltou para sua amada. No entanto, Débora já havia saído para trabalhar. Ela nem ao menos mexeu nas flores ou chocolates, eles estavam no mesmo local que Pedro havia deixado. O jovem homem pegou as flores, colocou em um jarro, depois colocou os chocolates na geladeira e foi dormir. Apesar de morarem juntos, o casal se via poucas horas por dia, já que Pedro trabalhava pela madrugada e Débora de manhã e à tarde. Pedro sentia sua namorada se afastando dele e tentava de tudo para manter a relação, mas parecia que todas as suas tentativas eram em vão. No dia seguinte eles se encontraram novamente pela manhã e dessa vez Pedro trouxe um ursinho de pelúcia para ela, mas Débora agiu da mesma forma e quando ele foi abraçar ela, Débora disse que ele estava fedendo e pediu que ele tomasse banho. Quando saiu do banheiro, Débora ainda estava em casa, mas estava pronta para ir trabalhar. Amor, eu queria que você me comprasse aquele anel que lhe mandei semana passada e também um vestido de grife. O aniversário da minha melhor amiga é no próximo mês e vai ser em um local de luxo, não quero passar vergonha. Pedro olhou para ela com seus olhos cansados de sono e disse, sim, meu amor, eu vou procurar eles no meu dia de folga. Pedro foi para a cama e, mesmo com sono, o homem pesquisou no seu celular o preço do que Débora queria. Meu Deus, ele pensou. Tanto o vestido quanto o anel eram muito caros para o salário que Pedro tinha como gari, e além disso Débora não iria ajudar a pagar nada. Quando chegou o final de semana, Pedro foi sincero com ela e disse que não poderia comprar nenhum dos dois itens, pois eram muito caros para ele. Débora ficou irritada. Todos os maridos das minhas amigas presenteiam elas com bolsas, sapatos, joias e eu não ganho nada disso, apenas flores e chocolates, ela falou irritada. Mas querida, isso é o que eu posso comprar, Pedro disse em tom de preocupação. Além disso, eu também tenho que aguentar esse cheiro todos os dias, ela acrescentou. Pedro ficou pensativo, o trabalho dele não era leve, mas nenhuma pessoa nunca reclamou de seu cheiro. Além disso, mesmo depois de tomar banho, Débora o afastava dizendo que ele não chegava bem. O casal discutiu por alguns minutos e Débora saiu para caminhar dizendo que estava irritada. Pedro ficou sozinho em casa pensando no que faria. Débora não sabia de algo, ele tinha uma pequena quantia de dinheiro guardado para emergências e com esse dinheiro ele poderia comprar o que ela desejava, mas ele era seguro com o seu dinheiro e não considerava aquilo uma emergência. No entanto, o medo de perder Débora o fez repensar. Ele decidiu comprar tanto o anel quanto o vestido, mas além de ficar sem dinheiro, ele teria que conseguir um trabalho extra para poder pagar por tudo isso. Quando Débora voltou ele contou que compraria tudo. A mulher sorriu e deu um abraço em seu namorado. Tudo parecia bem agora. Pedro, além de trabalhar de noite como gari, conseguiu um bico em uma peixaria próxima à casa dele. Seu pai era pescador e ensinou como tratar peixe.
Ele precisava desses 2 empregos para poder pagar o luxo de Débora. A mulher, em vez de mostrar gratidão, se afastou ainda mais de seu namorado. Você já fedia lixo antes, agora também fede a peixe, durma na sala. Débora sabia que tudo o que ele fazia ultimamente era para bancar os seus luxos, mas a mulher não se importava. Pedro tentou entender o lado de sua namorada, e aceitou dormir na sala, já que o emprego na peixaria seria por apenas 1 mês. O homem estava cada vez mais cansado, parecia que em apenas 1 mês ele havia envelhecido anos. As poucas horas de sono e o excesso de trabalho cobraram o preço para Pedro. Ele estava mais magro e adoecia com frequência. O dia da festa havia chegado. Débora estava realmente deslumbrante no vestido e o anel. Estou indo, amor, não sei que horas volto, ela falou. Pedro se despediu de Débora e foi trabalhar. Enquanto estava trabalhando como gari, ele percebeu que nem ao menos foi chamado para essa festa. Ele tentou não se importar e focar apenas no seu trabalho. Porém ele estava muito cansado de trabalhar tanto no último mês. Finalmente o seu corpo pediu socorro e enquanto estava trabalhando, Pedro desmaiou. Seus colegas de trabalho chamaram a ambulância e ele foi levado imediatamente ao hospital. Quando acordou, o médico disse que ele estava com anemia grave e precisaria ficar alguns dias no hospital. Enquanto estava na cama do hospital tomando soro, Pedro perguntou a uma enfermeira: ligaram para o meu contato de emergência? A enfermeira olhou para os lados e por algum motivo disse que sim, mas o tom de sua voz estava estranho. O contato de emergência era Débora, porém ela estava na festa da sua amiga. Pedro sentiu algo estranho. Será que ela vai vir me ver em vez da festa? Então ele esperou. Ninguém apareceu. O dia seguinte chegou e Débora não deu sinal de vida. Pedro estava cansado tanto por fora quanto por dentro. Apenas na noite do dia seguinte ela apareceu no hospital. Débora agiu casualmente, disse que ele parecia bem melhor e que não foi visitá-lo porque chegou cansada da festa. Na meia hora que ela ficou ao lado dele, Débora apenas falou sobre ela e das diversões que teve. Pedro estava decepcionado, mas não queria brigar, ele estava muito cansado para isso. Após 4 dias Pedro teve alta. Ele voltou sozinho para casa, mas Débora não estava lá. Pedro achou estranho, naquele horário já era para ela estar em casa. Pedro deitou na cama e adormeceu por alguns minutos. De repente ele acordou com um som vindo da sala. Ele não conseguia distinguir o que era, mas conforme se aproximava ele percebeu que eram 2 pessoas conversando. Venha, não tenha medo, ele não está aqui, ainda está no hospital. Era a voz de Débora. Essa é a casa do seu namorado? Ela é bem simples, se eu soubesse tinha levado para minha casa, é bem maior e mais confortável, uma voz masculina falou. Ele não ganha nada bem, eu não sinto mais nada por ele, nem sei por que ainda estou aqui. Sempre que ele tenta me beijar eu digo que ele está fedendo, mas a verdade é que apenas não quero mais ter muito contato com ele. Eu desejava ter um homem próspero ao meu lado, mas o que consegui foi ele, Débora falou com voz de cansada. Você está com ele porque quer? No dia da festa eu disse que me apaixonei por você, a noite que tivemos juntos foi ótima, se não fosse o hospital ligando direto para você teria sido melhor ainda, ele falou. Débora suspirou, eu não sou médica, por isso não fui, eu não iria ajudar ele em nada, preferi passar a noite com você do que em um hospital. O homem soltou uma risada e falou, fez a melhor escolha minha linda. Eu ganho bem, sou empresário, posso lhe dar o mundo. Esse vestido e esse anel que ele comprou para você eu posso comprar dezenas em um dia. Você sabe que sou bem melhor que ele. Pedro sentiu um arrepio em todo o seu corpo, ele não conseguia acreditar. O que ouviu em seguida o fez se aproximar deles. Quando ouviu barulhos de beijos, Pedro gritou. Débora! Como você pôde? Débora e o homem ficaram assustados, mas logo se acalmaram. O homem olhou para Pedro e em seguida para Débora, estou indo para o carro, agora é o momento de você fazer sua escolha. O homem foi para o carro e fechou a porta.
Débora e Pedro ficaram se entreolhando. Sem dizer nada, Débora também saiu pela porta. Pedro estava sozinho, doente, fraco e cheio de dívidas causadas por Débora. Ele estava arrependido de ter se esforçado tanto ao ponto de adoecer para poder agradar ela. Os dias seguintes foram de completa solidão e tristeza para ele. Tudo foi intensificado quando algumas pessoas enviaram fotos de Débora em uma lancha ao lado do mesmo homem daquele dia. Pedro chorou. Por um momento ele se sentiu menor e menosprezado. Quando voltou ao trabalho ele não era mais o mesmo, todos perceberam a mudança em seu comportamento. Ele estava mais fechado, calado, em contraste com o Pedro de antigamente que era feliz e comunicativo. Mas Débora ainda seria uma sombra em sua vida. Por ter gastado demais com ela todo esse tempo, Pedro estava afogado em dívidas que não sabia como pagar. A única forma que ele encontrou foi ir atrás de outro emprego de meio período. Ele também achava que seria melhor assim, quanto mais tempo ocupado, menos tempo ele passaria pensando nela. Mas dessa vez ele tomaria cuidado com a sua saúde. Não demorou muito para ele encontrar um emprego como lavador de carros em um lava-jato. Não pagava muito, mas se juntasse esse dinheiro, em poucos meses ele quitaria suas dívidas. O trabalho se tornou um refúgio para ele. O cansaço constante o fazia esquecer de sua ex. Pedro, assim que terminava seu trabalho no lava-jato, ia para uma pequena casa em frente ao local. Era um pequeno restaurante familiar onde apenas uma senhora idosa e sua neta faziam as refeições e atendiam os clientes. Por mais cansado que estivesse, Pedro se sentia confortável naquele pequeno local. Larissa sempre o atendia e entregava uma refeição quentinha e saborosa. Havia algo de especial naqueles pratos. Eu já comi em vários lugares e posso afirmar que a sua comida não tem comparação. Larissa sorriu e agradeceu. Minha avó me ensinou, ela sempre cozinhou muito bem e me ensinou tudo sobre culinária. Pedro estava curioso e perguntou mais sobre a vida daquela mulher. Larissa perdeu os pais em um acidente de carro quando ela era apenas um bebê. Foi considerado um milagre ela ter sobrevivido. Desde então, Larissa foi criada por sua avó materna. A jovem mulher se esforçava para diminuir o trabalho de sua avó, que aos 70 anos ainda trabalhava arduamente. Pedro se pegou sorrindo enquanto falava com Larissa, mas de repente sentiu o peso do passado em suas costas. Uma voz dizia para ele que as pessoas não eram confiáveis, que qualquer outra mulher poderia fazer o que Débora havia feito. Ele então fechou a cara e terminou a conversa, dizendo que tinha que sair. Larissa se despediu. O homem não conseguia tirar aquela mulher de sua mente. Por alguns meses ele não retornou ao pequeno restaurante. Pedro havia se livrado das dívidas e estava mais calmo. Finalmente ele sentia como se a sombra de sua ex tivesse desaparecido de sua vida. Pedro também não precisava mais ter 2 empregos. Assim ele pediu demissão do lava-jato. Ao sair do local ele olhou para o pequeno restaurante de Larissa e sabendo que não voltaria mais naquela região, ele decidiu provar a comida dela mais uma vez. Mas para sua surpresa a casa estava fechada. Ele olhou para dentro, mas logo Larissa apareceu. Larissa disse que eles iriam fechar permanente, pois não tinham mais condições de pagar o aluguel daquela casa que era muito grande e iriam para uma menor, mas essa menor não daria para montar o restaurante. Caso você conheça alguma vaga de emprego, eu estou querendo, ela falou com um sorriso triste. Pedro também notou a avó de Larissa sentada em uma cadeira de balanço com um ar triste. Ele olhou para a casa e pensou. Havia uma divisória onde poderiam morar 2 famílias sem uma incomodar a outra. Pedro olhou seriamente para Larissa e falou, eu tenho uma proposta para vocês 2. A avó de repente levantou da cadeira e ficou atenta ao que ele iria falar. 2 meses depois, Pedro, Larissa e sua avó estavam morando na mesma casa. Pedro propôs pagar metade do aluguel para elas. Ele moraria na parte de cima da casa que era menor e pagaria outras contas como água e luz. Em troca ele poderia comer no restaurante delas todo dia de graça.
Larissa e sua avó aceitaram a oferta e os três tiravam bons proveitos dessa parceria. Pedro cumpriu sua parte do acordo, mas ele foi além. Ele constantemente ajudava as duas mulheres, ou lavando os pratos, ou limpando o chão e até atendendo clientes. Logo Larissa e sua avó o chamaram para se tornar sócios delas. A adição de Pedro ajudou a aumentar o potencial que o restaurante tinha. 5 anos depois, Débora vagava pelas ruas. Uma aflição atingia o seu coração. A mulher estava desesperada por emprego em qualquer lugar, no entanto, ela não tinha qualificações e a maioria dos empregos pagariam pouco comparado ao que ela estava acostumada a ganhar de seu ex-namorado. Depois que Débora deixou Pedro para viver com outro homem, a mulher teve uma vida de luxo e riqueza. Ela viajou para vários países, conheceu diversas culturas, festas, comprava sempre roupas de grife e joias caras. Seu novo namorado lhe proporcionou tudo isso e ela amava esse estilo de vida. No entanto, a relação deles desmoronou do dia para a noite. Após 2 anos de namoro, seu namorado rico simplesmente a trocou por uma mulher mais bonita e mais nova. No fundo, ele não gostava de Débora e ficava com ela apenas por sua beleza exterior. Desde então a mulher viveu uma vida difícil. Ela raramente parava em um emprego, pois não se acostumava a ganhar um salário mínimo por mês. Ela costumava gastar isso em apenas um dia. Porém, sua situação chegou a um ponto desesperador e ela não podia mais escolher o que queria. Seu aluguel estava atrasado e em breve seria expulsa da casa. A mulher mal tinha o que comer. Desesperada, ela saiu em vários estabelecimentos pedindo por emprego, mas encontrava apenas portas fechadas. Uma placa atraiu sua atenção. Estamos contratando serviços de limpeza. Débora entrou no local e procurou algum responsável. Era um restaurante e estava bastante movimentado. Entre os funcionários, uma pessoa chamou sua atenção. Era Pedro. Ele estava levando uma bandeja com os pedidos dos clientes. Ao olhar Débora, os dois ficaram espantados. Depois de servir a comida, Pedro chamou Débora para um local mais reservado. Os dois ficaram em silêncio por algum tempo até que Débora falou. Faz tempo que não nos vemos. Estou atrás de emprego e vi uma placa que estão contratando. Você poderia me ajudar me indicando? Ela perguntou. Pedro, apesar do passado, ficou calmo e disse: Eu verei o que posso fazer, mas acho que não dará certo, pois uma pessoa foi contratada hoje pela manhã. Já eram para ter tirado a placa da frente do restaurante. Débora suspirou. Bem, vejo que nós dois não subimos na vida, você um garçom e eu uma desempregada. Pedro olhou para ela e sentiu um tom de zombaria da parte de sua ex. Na verdade, eu não sou garçom aqui, estou apenas cobrindo um de nossos funcionários que precisou sair, pois sua esposa está em trabalho de parto. Eu sou o dono desse restaurante. Débora riu. Pedro não se importou. Adeus, Débora, boa sorte procurando emprego. Antes de ela se afastar, um dos funcionários o chamou de chefe e disse que estavam precisando de ajuda para receber alguns produtos. Débora perguntou ao funcionário e ele confirmou que ele era o dono do restaurante. Não só esse restaurante, ele e sua esposa são donos de 5 restaurantes e em breve irão aumentar a quantidade, falou o garçom. Débora imediatamente correu atrás de Pedro, ele estava do lado de fora recebendo um caminhão com mantimentos para o restaurante. Ela viu que o homem era rico, chorou de arrependimento e se ajoelhou aos seus pés, implorando que eles voltassem e que ela havia mudado. Pedro a levantou e disse que o que eles tinham havia acabado e sabia que ela apenas estava desejando o dinheiro dele. Você implorou para nós voltarmos e não pelo emprego, isso prova que você apenas quis meu dinheiro, disse ele. No meio da confusão, Larissa aparece e Pedro explica quem ela era e o que estava acontecendo. Larissa por tudo que Pedro passou por causa da ex. Agora Pedro e Larissa eram casados e ela estava em um dilema. Tudo bem, eu conseguirei um emprego para você, mas não será nesse restaurante. Esse restaurante é gerenciado apenas pelo meu marido.
Será no mais distante, assim nem eu e nem ele a veremos novamente. Débora agradeceu, mas no fundo ela sentiu raiva, pois ela queria estar ao lado de Pedro, que agora era rico. Larissa deu o endereço do restaurante e disse que ela seria contratada, e que poderia sair de lá. Enquanto se afastava, Débora viu Pedro e Larissa abraçados, mas algo a fez chorar novamente. Um sentimento terrível de arrependimento passou por sua alma. Um menino de 4 anos correu na direção deles e gritou: papai, mamãe. Débora percebeu que Pedro era um homem raro e que ela teve essa joia rara ao seu lado, mas jogou fora. Ela se afastou e repensaria todas suas atitudes daqui para frente. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.